Yo, Tomodachi! Daijoubukai! Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje vou falar sobre este anime, Tonari no Yokai-san, né? Ou meu vizinho Kai, Senhor Yokai, traduzindo aqui. Estou na página do My Anime List, né? Quem quiser ver aqui, ó. E a sinopse, né? Nosso gato pode ter transformado em um Nekomata. Uma cidade rural onde yokai, pessoas e deuses vivem vidas normais, cotidianas, misturados com um pouco de calor e mistério ocasional. No primeiro episódio, bem legal, e tem um mangá também. Aqui, ó. Quero ler depois, talvez. Começou publicado em 2018. Bem legal. E tem bastante yokais e coisas da cultura japonesa, então é maravilhoso, né? Pensando, quem sabe eu trago um review ou coisas sobre cada episódio, né? Mas começando aqui, ó. Cadê a imagem? Eita, não deixei preparado aqui os prints que eu tirei. Mas está aqui, ó. Como na sinopse, o gato deste garoto aqui vira um Nekomata, né? Ele era um gato normal e se tornou um Nekomata. A cauda dele ficou bifurcado, né? Teve duas. Tá ele aqui, ó. Esse daqui, chamado de Bucho. Eu estou um pouco em cima ou... Eu saí um pouquinho daqui. Cadê? Olha eu. Opa! Eu saindo aí. Aí. Aí, ó. Bucho, bem aqui. Não, deixa eu ir pra cima, que eu acho que é melhor. Não vai atrapalhar muito. Aí. Né? Ele não entende muito bem sobre o que é ser um yokai, que ele acabou de se transformar em um yokai, né? É meio que aí que segue a história. Temos o Jiro, que é um Karasu Tengo, né? Tem um vídeo sobre Nekomata também, e acho que vai aparecer onde tá aqui meu rosto, né? E sobre Tengus também. Ele é um Karasu Tengo, um Tengu que tem essa aparência mais de corvo, né? É amigo dessa aqui que chama de Muchan, né? A amiguinha dele é humana, que como tava falando, né? Uma vila onde vivem yokais e outras divindades aqui, né? É mostrado. O Japão tinha os deuses que viviam juntos aqui, e quando as divindades meio que foram voltar pro céu, só ficou os yokais, né? E aqui mostra como eles nasceram, aqui, ó. Nasceram dos deuses e do coração e poderes místicos das palavras, né? Porque muitos yokais nascem dos sentimentos humanos. Então aqui já tem outras coisas que eu falei, pô, esse anime aqui, bastante coisa sobre yokais, muito legal mesmo. Eu amei isso aqui. Isso aqui aparece na abertura. Eu amei esse yokai. Ele não aparece no episódio, não. Pô, olha esse yokai. Um carro. Muito da hora isso. Aqui, uma coisa muito legal também, que tem... Como, tipo, os yokais vivem normalmente ali, né? Tem, tipo, um registro de renascimento, né? Que é quando um humano ou algum bicho, né? Tipo, reencarna, né? Volta como um yokai, no caso, né? Então tem meio que registrar que yokai que é, como é que tá, né? Pô, muito legal isso. É tipo uma lei, coisas específicas de registro de yokai. É muito bacana. Sobre esse tipo de coisa. Aqui é o outro Tengu que mora com o Jiro. Isso aqui é Tazembo, se eu não me engano o nome dele. E aqui é uma outra aparência que o Tengu tem. Esse rosto mais vermelho que é mais conhecido, né? Com essa nariz comprido. Tem a asa dele que tá... Eu tô apontando pra uma tela, vocês não vão ver, eu tenho que apontar com um mouse aqui. Aqui, ó, a asinha aqui, né? E essa aparência avermelhada, é um costume de yokai. Esse daqui eu não sabia que tinha esse yokai, é o Deidarabochi. Esse yokai gigantão, né? E é dito que ele pode mover montanhas facilmente, onde ele pisa fica lagos, né? Ele também traz essa chuva, que é até mostrado no episódio, quando tá chovendo, fala, é por causa do Deidarabochi, sim. Né? Até porque ele anda, né? E essas coisas assim, ele pode acabar levando nuvens ou afastando nuvens de outros lugares, né? Pô, muito interessante todas essas coisas aqui. Aqui a Muchan chegando na casa do Jiro, ela pergunta se ele estava fazendo Hirashizuchi, que é isto daqui. Tem até a imagenzinha aqui. Aqui, ó. É tipo esse misturado aqui com um sushi em cima de arroz, essas coisas assim.
também não sabia o que era, mas aí ele fala que tá fazendo um inarizushi, né? Inarizushi, que é coisa de sushi assim dentro do tofu frito, né? E é este daqui. Tá vendo? Esse aqui é o tofu frito, tem arroz ali, aí bota salmão ali em cima e tal, como se fosse um sushi dentro do tofu frito, né? É legal também. Vontade de comer. Parece que é bom. E ele faz isso para colocar aqui no Kamidana, né? Oferecendo aos deuses. Isso aqui é o Kamidana, que é tipo um templinho hinduísta que tem na casa assim, das pessoas, né? Que é onde eles fazem as orações e louvam assim a divindade ali da região ou do templo que ele, digamos, vai, sabe? Coisas assim, é bem... Tem isso aqui. Aí ele faz um negócio que é bater palma, reverenciar, bate duas, assim, reverencia. Tem todo um esquema disso. Eu explico isso num vídeo sobre shintoísmo que eu vou colocar aqui para aparecer também. Ele fala sobre que tá chegando o Obon, né? Que é o festival dos mortos, assim, para falar dos antepassados. Tem uma coisa que eu não sabia também, que antes disso, né, vai levar o Nekomata para conhecer essa mulher aqui, a Yuri, que é uma kitsune, chama de Bakegitsune. É tipo raposa mesmo, no caso, que não vira uma nove caudas, tem esse poder de transformação. Ela vai ensinar o Nekomata, né, o Bucho, a se transformar, porque os Nekomatas têm esse poder de transformação. Só que ele não sabe, né? Como ele não nasceu como um yokai, ele não entende os poderes. Aí ela tá indo pra ensinar ele. Isso aqui é outra coisa, aqui é tipo um pré-bom, que é quando os mortos da família tipo, vão visitar os familiares. Eles vão neste cavalo aqui, chamado de Oshoro. E eles fazem essas coisinhas aqui, eu vi tipo um pepino ou as vacas de berinjela também. Nossa, eu tava procurando muito para saber o que é, eu não tava achando, aí eu encontrei que eles fazem tipo esse cavalinho assim, para representar esse cavalo que traz os mortos ali para fazer a visita ali pros familiares. Aqui é o avô dela chegando na casa, né? Ela consegue ver esses espíritos. E eles dão essa comidinha, que é tipo a berinjelinha, arroz ali e tal, pro choro comer e tal, né? Assim que ele leva os familiares para casa. Aqui é a aula que o Budi estava tendo, tá? A Yuri fala que as kitsunes, primeira brincadeira, coisa para aprender a se transformar, é transformar uma mão a mãos assim, mãos humanas, né? Aqui aparece no finalzinho essa cobra aqui. Eu fui procurar sobre yokais cobras, não achei muitos, mas deve ter alguma coisa, porque se focou nela, vai ter alguma coisa sobre isso, né? E aqui termina com ela olhando para essa nuvem preta aqui. É mostrado também que o pai dela parece que desapareceu, foi para um vazio do budismo, e não tem a ver com o nirvana, né? Que seria tipo vazio, porque eles não vão mais reencarnar quando você atinge o nirvana, você não precisa mais reencarnar, né? Esse vazio é diferente, parece que é uma coisa que não existe, mas não é que você encontrou a paz, você evoluiu. É tipo você desaparecer mesmo, sabe? Você não vai voltar, não porque você atingiu o nirvana, não evoluiu. Bem louco. Aí tem essa coisa, o foco em si do anime é do Butch descobrindo mais sobre yokai, né? Sobre ele mesmo. E nela também, que ela consegue ver, amigo do Tengu. O próprio Jiro fala que como o pai dela sumiu, não morreu exatamente, ele sumiu. Esse vazio, mas ela não consegue aceitar direito. Né, ele falou que vai ser o pai para ela, né? Essa figura paterna para ela, até ela aceitar e, digamos, não precisar mais, né? Afinal, ela é uma criança, né? Eu achei um anime muito bonitinho, pô, já é bem fofo mesmo, sabe? Pô, muito legal. Aqueles animes para você ver e ficar com esperança na vida e na humanidade. É bem bonitinho, bem legal. Recomendo. É bem simplesinho, então bem legal. Tem bastante sobre cultura, bastante yokai, né? Então, pô, eu vou assistir, se quiserem eu vou trazendo, aí eu falo sobre algumas coisas que aconteçam durante o episódio,
como eu vi essas comidas, a coisa do bom do o chorô que eu não sabia que tinha, né? Bem legal esse negócio que, tipo, leva os seus familiares para casa, né? Para verem ele, para ver os familiares. Muito legal isso. Bom, é isso aí, meus amigos. Até a próxima.